Olá, bem-vindo, bem-vinda. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui que estão presencialmente no Teatro UOL, vocês que estão assistindo online. Vamos agora para os nossos recadinhos. Bom, para você que deseja contribuir com alegria e generosidade, o nosso Pix é pix@umlugarcomunidade.com.br. Para você saber e ficar por dentro das nossas novidades, é importante que você acesse os canais do WhatsApp e procure por Um Lugar Comunidade acessando ou o app ou então o link que está na bio no nosso Instagram. Também temos as redes sociais, é importante que vocês nos sigam no Instagram e no YouTube. Lá você fica sabendo toda a nossa agenda. No YouTube, toda quarta-feira, nós temos os nossos estudos bíblicos. Às terças-feiras, pelo Instagram, nós temos a live de oração. Uma vez ao mês acontece a nossa live da família. Essa agenda também está no Instagram. E uma vez ao mês temos o encontro do Ministério da Diversidade. Esse mês de outubro já aconteceu, o próximo será em novembro. Lá no Instagram também você fica sabendo das nossas ações sociais através do Instituto Semente. Estamos com uma campanha importante. Então entre lá, fique sabendo, colabore. A sua doação é bem importante para nós. Se você quer participar de algum PG e estender essa experiência que você tem aqui no teatro para a sua semana, participe de algum dos nossos grupos. Você fica sabendo de toda a lista no site umlugarcomunidade.com.br. Acho que eu não esqueci de nenhum recadinho. Bom, a série hoje é o último episódio, Em Nome do Meu Deus, com o pastor Edson Nunes. Vamos orar. Antes, eu gostaria de pedir uma gentileza para vocês colocarem o telefone no silencioso, por favor. Verifiquem se todos estão, para não atrapalhar o nosso momento agora. Bom, vamos orar. Senhor, eu te agradeço por este momento que separamos para te louvar e ouvir a tua palavra. Que o Senhor abençoe o nosso pastor, os nossos ministros de louvor, toda a equipe técnica para que esse culto aconteça. Que teu Espírito se manifeste em nós, através de nós e no meio de nós. E que tenhamos um sábado abençoado. Em nome de Jesus, amém. Um bom dia para você. Que alegria receber você aqui. Mais um dia, mais um sábado na comunidade. Que o Senhor possa ser a sua luz, a sua salvação. Porque sem Ele não existe vida, não é verdade? Vamos louvar o nome do Senhor todos juntos. Vamos dizer: Senhor, o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Confiamos no Senhor. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo.
Jesus. Você crê nessa promessa? Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, ora vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei. Eu sei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. 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 Deus que um dia voltará para nos buscar, para que nós vivemos eternamente com Ele. E Ele fez essa promessa e Ele vai cumprir essa promessa, porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura para sempre, porque Ele que cuida da gente, hoje e eternamente. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Desse Deus que é bom e fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fundo na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Porque Ele é bom, porque Ele é bom. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei
tempo Ele é bom e fiel. Então canta pra Ele. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de quem é bom, justo, fiel e poderoso. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. O Deus que é bom e fiel, poderoso, misericordioso. O Deus que um dia ensinou o caminho por onde cada um de nós deve andar. Deus que abriu o caminho para que a gente passasse, para que a gente aprendesse a como viver. E para que a gente aprendesse também que para que a gente viva de verdade, a gente precisa morrer antes. Para que a gente tenha vida e vida abundante, a gente tem que morrer para a gente. Tem que morrer para o mundo para renascer nele. Caminhamos nesse caminho. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E ao partir me vi, eu sou indigno, mas Ele continua chamando. Mas tua voz me diz: não vá, meu filho, torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim desse mundo, e que o meu nome morra com o meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que seja assim. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais, nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, 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 eu canto santo, eu canto santo, torne meu
nome dele permaneça eternamente. E que o de Cristo permaneça em tudo, para que ele cresça e eu diminua. E que o meu nome morra com o meu corpo, para que ele renasça em mim e na sua vida. E que o de Cristo permaneça em tudo. Amém. Eterno nosso Pai, nosso Rei, louvado e engrandecido seja o teu nome por Cristo Jesus. Louvado seja pelo que Cristo fez, pelo que Ele continua fazendo e pelo que Ele sempre fará. E que o nome dele, Senhor, continue sendo exaltado por nós, em nós e através de nós também. É o que nós te pedimos em nome dele, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando a série Em Nome do Meu Deus, em que a gente falou e tem falado sobre fundamentalismo. Mas antes, uma notícia, sei lá como é que a gente chama isso, importante para você. A partir do dia 8 de novembro, o Teatro UOL, aqui no Shopping Pátio Higienópolis, vai passar por uma reforma para melhor atender a todos nós também a partir de janeiro do ano que vem. Então, nesse período de reformas do Teatro UOL, nós vamos nos reunir no Cinemark, aqui no Shopping Pátio Higienópolis, no Cinemark, na Sala 6, com um culto único, uma sessão única às 11h45, tá bom? Então, a partir do dia 8 de novembro, para quem vem aqui presencialmente, Shopping Pátio Higienópolis, ao invés do Teatro UOL, Cinemark, a gente vai fazer o nosso culto ali, sessão única, 11h45, beleza? Em janeiro do ano que vem, a gente volta aqui para um teatro renovado, um Teatro UOL renovado, tá certo? Bom, a gente viu nas últimas semanas o que é o fundamentalismo, como ele se apresenta, como ele impacta a nossa vida, como ele impacta a nossa relação com o texto bíblico e com a nossa fé. E a gente foi construindo a parte histórica, a questão da relação com a Bíblia, teologia, política e etc. A gente viu vários tijolinhos que a gente foi construindo ao longo dessa série que a gente termina hoje. E uma das coisas mais importantes é justamente esse entendimento do texto bíblico a partir de uma ideia de inspiração que não aparece no texto bíblico, da maneira como a gente entende essa inspiração, mas ao invés da Bíblia ser esse livro que comunica vida, que é o que diz o texto bíblico lá em 2 Timóteo, a gente entende essa ideia de inspiração como algo que Deus está soprando palavras, soprando ideias, etc. e tal, e construímos a nossa ideia de inerrância a partir disso, a partir dessa ideia equivocada de inspiração, e tanto essa ideia de inspiração quanto essa ideia de inerrância não aparece no texto bíblico. A gente viu como isso produz resultados complexos e confusos, né? Muito difíceis. E esses resultados eles passam por uma construção de doutrinas. Essa inspiração, essa inerrância do texto bíblico, elas precisam ser assim ensinadas porque elas precisam comprovar as doutrinas que eu tenho. E essa comprovação das doutrinas é essencial para a manutenção da minha religião, da minha tradição religiosa. Então, eu construo a doutrina, eu tenho o meu pensamento, tenho minha filosofia, tenho minha ideia, minha tradição religiosa e tal, e a partir disso eu estudo o texto bíblico, a partir disso eu construo as minhas ideias, e obviamente, se eu chegar às conclusões da minha tradição, da minha doutrina, então realmente eu usei a Bíblia como palavra inspirada e como um texto inerrante. Mas se eu chegar a conclusões diferentes é porque eu me equivoquei em algum lugar. E assim funciona esse fundamentalismo, não só como uma reação, não só com hostilidade, mas também com muita seletividade. Fundamentalismo, uma das essências do fundamentalismo é essa seletividade. A gente falou um pouquinho sobre a seletividade dos métodos, né, de interpretação que os fundamentalistas têm, mas também tem a seletividade em escolher que textos
são explicados, que textos são dogmáticos, sobre que texto as nossas doutrinas vão estar construídas. Por exemplo, quando a gente fala de um assunto muito interessante, que é o dom de línguas, né? E aqui eu já quero deixar claro que eu não estou trabalhando com a ideia de charlatanismo, mas eu estou trabalhando com a ideia de uma experiência real de dom de línguas. E a gente olha para 1 Coríntios, no capítulo 14, a gente vai ver Paulo falando sobre dom de línguas e falando sobre o dom de profecia. Ele vai dizer que o dom de profecias é superior, etc. e tal, mas que o dom de línguas ele precisa ser usado assim, usado assado. E ali ele vai falar desse dom de línguas como um falar em mistério com Deus, né? Um falar em mistério com Deus. E esse falar em mistério com Deus, ele vai dizer, olha, é para o seu crescimento, é para a construção da sua fé, para a construção da fé da comunidade, precisa ter uma certa ordem, precisa ter um certo caminho e etc e tal. E se você for falar nessa língua misteriosa que tem um tradutor para interpretar para as pessoas aquilo que está dizendo, para que haja crescimento espiritual de todo mundo, etc e tal. E se você vem de um ramo, de uma tradição em que o dom de línguas ainda é executado, ainda é praticado, então esse texto ele é um texto dogmático. Ele é um texto definidor da sua tradição religiosa, ele vai ser interpretado de uma maneira. Mas se você vem de uma tradição religiosa um pouquinho mais, digamos, tradicional, um pouquinho mais, como alguns gostam de dizer, um pouquinho mais racional. Então, veja bem, aqui a palavra para línguas é uma palavra XYZ, existe um contexto específico acontecendo em Coríntios, existe uma questão social, histórica e tal, para que aquilo tenha acontecido daquela maneira, e por isso que Paulo está legislando. Então, obviamente, falar em línguas não é o ideal, o Espírito não se manifesta mais muito dessas maneiras, porque, afinal de contas, hoje você tem Duolingo, né? Você abaixa o aplicativo e tal, e papapá. Então, esse texto de 1 Coríntios não é dogmático, não, ele é circunstancial, ele é pontual, ele tem uma construção circunstancial ali. Aí, para um grupo é dogmático, para outro grupo é contextual. Na mesma carta de 1 Coríntios, no capítulo 11, tem um trechinho lá que fala sobre o uso de véu na igreja. O uso de véu pelas mulheres. Então, tem um grupo de pessoas de uma determinada tradição religiosa que vai olhar para esse texto e vai dizer, esse texto é dogmático. As pessoas, ao virem para o culto, ao virem para a adoração, elas precisam usar véu. E aí você vai ter igreja onde as mulheres vão de véu, porque esse é um texto dogmático. Mas vai ter um outro grupo de pessoas que vai dizer, não, veja bem, existia um contexto histórico, social em Coríntio, Paulo está escrevendo especificamente para aquela igreja. Esse é um texto que é resolvido com contexto histórico social. Esse uso de véus era só para que esse regulamento, esses conselhos, isso que Paulo está escrevendo é só para aquela galera lá, e o véu não tem nada a ver. Tinha a questão da prostituição, da cultura, do lugar da mulher, etc. e tal. A gente resolve assim o texto. Então, para uns esse texto é dogmático e para outros esse texto não é dogmático. Vai depender do quê? Da doutrina, vai depender da visão de Deus, vai depender da maneira como você enxerga Deus, como você enxerga a igreja, assim por diante. E aí a Bíblia é só um meio para você chegar à conclusão que você já mais ou menos tem pré-estabelecida. Um outro texto que é muito comum, e esse é dogmático para quase todo mundo, a gente encontra também numa carta de Coríntios, por exemplo, segunda carta de Coríntios, no capítulo 6, verso 14 e 15. Vocês com certeza conhecem esse verso. Diz assim, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo e tal, mas essa parte a gente ignora. Fica só com os primeiros versos. Por quê? Porque esses dois versos são dogmáticos. Dogmáticos para quem? Aqui não tem contexto. Aqui não tem nada histórico-social. Aqui é dogmático. Significando o quê? Você não pode casar com quem não for da mesma fé
que você. Acabou, isso é definidor. Então, se você é cristão e você começa a se relacionar com alguém que não é cristão, que é, sei lá, espírita, umbanda, sei lá, candomblé, você já ouviu esse texto. E para algumas religiões cristãs, se você é de determinada religião cristã, religião X, e você namora ou se relaciona com alguém de uma religião cristã Y, você também já ouviu esse texto. E esse texto foi usado à torta e à direito para dizer o que pode e o que não pode. O que é possível e o que não é possível. E para dizer que o outro, aquele com quem você está se relacionando, é do maligno, é das trevas. É ou não é? E esse texto foi usado sistematicamente ao longo da história por diversas religiões cristãs, causando muita dor, muitos problemas, em muitos relacionamentos. Porque esse texto não tem discussão, ele é dogmático. Esse texto não tem contexto. Esse texto não tem uma explicação histórica, linguística, não sei lá. Esse texto é decisivo para qualquer coisa. E aí fica só no casamento também, né? Não vai para as outras coisas, né? Porque se esse texto fosse para a sociedade, né, de negócios ou para outras coisas, né, ia ficar muito mais complexo. Então a gente deixa só para os casamentos. Então a gente vai decidir que texto a gente interpreta de um jeito e que texto a gente interpreta de outro. Por exemplo, vamos para Levítico. Levítico tem uma série de determinações sobre santuário, sobre como vai funcionar o santuário, os sacrifícios, os dízimos e as ofertas. E os dízimos e as ofertas vão ser levados para onde? Para o santuário. E quem vai fazer uso desses dízimos, dessas ofertas? O sacerdote. Não é? O sacerdote vai usar os dízimos e as ofertas. E aí você vai dizer assim, às vezes eu falo meio rápido, né? Aí você vai fazer assim, não, vejam bem, assim como o povo de Israel levava dízimos e ofertas para o santuário, vocês da comunidade vão trazer os dízimos para mim. Porque eu sou o sacerdote. E eu vou viver do dízimo de vocês e da oferta de vocês. Assim como os sacerdotes viviam do dízimo e da oferta. A gente ignora que no Novo Testamento, nenhuma questão sobre dízimo e oferta tem a ver com o santuário, nem com o sacerdócio. Mas essa parte de Levítico a gente aplica. Agora, tem um texto de Levítico que diz que o sacerdote não pode entrar em contato com o morto. Ah, não, mas aqui é uma especificação contextual, é circunstancial. Porque na época de Israel havia adoração aos mortos. Então o sacerdote, para se diferenciar dos sacerdotes de outras religiões pagãs, ele não podia entrar em contato com o morto. Aqui é circunstancial, porque senão o pastor não vai poder fazer enterro. Estão entendendo? Então eu pego uma parte de Levítico, não, essa parte pode. Essa parte dá para aplicar, essa parte dá para a gente contextualizar. Não, essa parte aqui é só para aquela época, só para aquele tempo. A gente pega, por exemplo, Levítico capítulo 11. Não, alimentação, não, aqui é dogmático, não pode comer nada disso. Mas a gente vai, por exemplo, para Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23, verso 19, diz assim: tragam as primícias dos frutos da sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Que ele está dizendo, ó, não pode cozinhar o cabrito no leite da mãe. Aí uma galera leu isso daqui e falou assim, bom, não pode comer carne com queijo. Então não pode comer cheeseburger, não pode comer estrogonofe. Beleza? Aí uma outra galera falou assim, não, Levítico 11 continua valendo. Mas esse trecho aqui de Êxodo capítulo 23, não, esse daqui é contextual, tem uma circunstância. Era um prato, uma iguaria que era feito em Canaã para adorar os deuses, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então pode comer seu cheeseburger, pode comer seu estrogonofe, está tudo em paz. Entendeu? Depende do como você vê as coisas. Por exemplo, Balaão. Senhor, vou lá amaldiçoar o povo, que eu estou ganhando dinheiro do rei para amaldiçoar o povo. Deus fala, não, você não vai poder falar o que você quer. Você só vai falar o que eu mandar você falar. Aí Balaão abre a boca para amaldiçoar, porque ele estava ganhando dinheiro para isso. E o que ele faz? Abençoa.
Deus não permite que ele fale o que ele falaria. Balaão vira simplesmente um instrumento de Deus falar o que ele quer. Qual a liberdade de Abraão de escolher as palavras? Zero nesse caso. Como é que a gente explica isso? Não, soberania de Deus. Deus é soberano. Jonas vai pregar em Nínive. Não, não quero. Não, Jonas vai pregar em Nínive. Não, não quero. Eu prefiro morrer do que pregar em Nínive. Você vai pregar em Nínive, vai. Prega do jeito que quer, mas prega. É obrigado a pregar em Nínive. Cadê a liberdade de Jonas de ir e de vir? Não tem. Não, isso é explicado com a soberania de Deus. Deus é soberano. Ponto final. Aí você vai para Êxodo. E Deus endureceu o coração de Faraó. Ah não, vejam bem. Aqui é uma expressão idiomática. Na verdade, ele não está querendo dizer que endureceu o coração de Faraó. Aí você explica como uma expressão idiomática. Então você pega o texto bíblico e você faz o que quer com o texto bíblico. Porque você explica uma coisa, outra coisa você explica de outro jeito. Mas essas explicações todas, elas têm que estar o quê? De acordo com a ideia que você constrói de Deus, de quem é Deus e assim por diante. E a partir disso você vai, uma hora simplificando, uma hora passando pano aqui, trazendo uma explicação e tal, e você vai eliminando a complexidade e as tensões do texto, porque não pode haver complexidade. Não pode haver uma dimensão humana. Não pode haver diferenças de opinião. Não pode ter nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de dúvida. Por quê? Porque o texto precisa ser perfeito, porque Deus é perfeito. E aí essa é uma falácia clássica, que é a falácia da dedução lógica, né? Se Deus é perfeito e a Bíblia é a palavra de Deus, logo a Bíblia também tem que ser perfeita. Se Deus não erra e a Bíblia é a palavra de Deus, então a Bíblia também não pode ter erro. E eu faço essa falácia da dedução lógica. Se, então... E a gente passou aqui, alguns meses atrás, algumas semanas atrás, falando sobre a Bíblia, enfatizando a dimensão humana desse texto. A dinâmica humana que está ali dos manuscritos, das cópias, das traduções. E trazendo para vocês a complexidade do que é esse texto. Da complexidade da construção desse texto. Ao longo dos séculos e assim por diante. E não dá simplesmente para a gente agora ficar pick and choose, né? Eu escolho isso, eu escolho aquilo ali não e tal, e vai eliminando as complexidades. Às vezes, não, você pensa X, legal que você pensa assim, X, mas e Y no texto? O que você faz com Y? Aí eu arranjo uma explicação, não, isso é circunstancial, não, isso é expressão idiomática, não, isso é porque a palavra no hebraico, no grego quer dizer aquilo, não sei o que lá, e você abandona as dificuldades. Porque muitas vezes a construção que você faz sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre casamento, sobre isso, sobre aquilo, você vai encontrar problemas na Bíblia, com aquela visão que você construiu. E tem um meme clássico maravilhoso, que eu morro de rir com esse, né? O cara começa assim, Abraão teve Sara e Agar. Jacó teve Lia e Raquel. Davi teve um monte de mulher lá também. Salomão, agora na nossa vez só pode uma. Não, meme clássico, maravilhoso. Agora na nossa vez só pode uma. Aí você vai... Não, mas veja bem, que na época o costume era casar com várias mulheres. Porque os reis, eles se casavam, era por uma questão de alianças, de acordos políticos. Como se eles não transassem com essas esposas, né? Só construísse um palácio e deixasse elas lá. Aí, esses múltiplos casamentos, essa poligamia, aí tudo bem, aí é explicar, tem uma explicação, e a explicação não, era um contexto social, circunstancial, mas nunca foi da vontade de Deus que assim fosse. Mas aí você vai, Deus abençoa Agar, Deus abençoa Sara, abençoa as duas, e abençoa Abraão. Deus podia ter aparecido depois que Abraão teve um relacionamento com Agar e falou assim, meu amigo, eu te chamei, você era o cara, eu te fiz uma promessa, você era o cara, você ia levar meu nome, de você ia vir o Messias, mas você foi transou com outra mulher dentro no casamento? Acabou, vou passar para outro, tchau e benção, Abraão. Porque o meu plano é que um homem tenha uma só mulher.
Né? Aí, podia ser assim, né? Mas não foi. Ele abençoou Abraão, ele abençoou Sara, ele abençoou Agar, abençoou todo mundo. E veja, eu acho que vocês são inteligentes, né? Não precisaria falar isso, mas eu vou falar, porque vai que, né? Não é aqui que você está dizendo que poligamia é beleza, que não sei o que lá. Vocês estão entendendo que não é isso. A questão é, existem complexidades e tensões dentro do texto bíblico que não são tão simples de explicar. É óbvio que existe um ideal, é Adão e Eva, etc. e tal, mas existem circunstâncias também. As circunstâncias nunca são ideal. E esse negócio que Deus não abençoou, Deus abençoou Abraão sim, e aí? E abençoou Sara, e abençoou Agar, e abençoou Isaac, e abençoou Ismael. Ele promete que vai abençoar Ismael. E agora? Vai passar pano como? Não dá, é difícil, é complexo. Não dá para sair explicando tudo com questão histórica, social, com palavra, com não sei o que, não dá. São situações difíceis. Porque a Bíblia é um livro difícil, ela não é um livro fácil. E é por isso que a gente constrói uma comunidade, ou a gente tenta construir uma comunidade que o quê? Que o estudo é importante. Que a busca é importante. E que a gente não vai apagar as dificuldades do texto bíblico. Não vai apagar as incongruências, as complexidades, as tensões inerentes do texto bíblico. E principalmente a gente não vai apagar a ação do Espírito Santo. E a gente, ao entender a ação do Espírito Santo, a gente vai entender um paradigma, ou a gente vai entender uma ideia bíblica extremamente importante. A Bíblia é uma construção de uma ideia mínima. A Bíblia é um mínimo. E a partir dela que a gente vai fazer construções. Ela é, agora usando uma palavra, né, para criar uma tensão, ela é um fundamento. Mas o fundamento não é a construção toda. É o básico. Em cima do básico você constrói. E isso começou a fazer sentido para mim quando eu estava estudando Gênesis 1 e Gênesis 2. E lendo, e vendo as diferenças, e vendo as semelhanças, e vendo as complexidades. E aí você chega em Gênesis capítulo 1, né, você está ali lendo 7 dias e tal, e papapá. E nesses 7 dias aparece 10 vezes a expressão e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. 10 vezes é um mínimo. E a reflexão que você começa a fazer é: tudo que Deus criou está escrito em Gênesis 1? Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez está em Gênesis 1? Não. Olhando para a criação, hoje, né? Se a gente acredita em pecado e tudo isso, tal, aí vai da sua cabeça, eu acredito, mas enfim. Você olha para o mundo, hoje tem muito mais coisa do que está apenas ali narrado em Gênesis 1 e 2. Muito mais coisa. Então ali é o mínimo, ali é a base. Sobre aquilo você vai construir. E aí você vai fazer discussões que são interessantíssimas. Para defender uma coisa, defender outra, você vai dizer, não, mas a palavra aqui, mas não sei o que lá, porque Iom é 24 horas. Vai dizer, mas onde é que está Iom 24 horas? Esse negócio de 24 horas não tem nada a ver no texto bíblico, não tem nada a ver 24 horas. E eu falo isso, e já falei isso recentemente nas caixinhas de pergunta, né? Que eu achei muito interessante responder caixinha de pergunta. Eu sempre tive medo, mas eu estou achando muito legal esse negócio de caixinha de pergunta. Você crê na criação? Eu creio na criação literal. Eu creio em 7 dias. Eu creio na semana. Sou sabatista. E aí a galera me zoa. Meus amigos cientistas me zoam. Pô, mas também, né? Você acredita em conta da carochinha? Às vezes eu acredito também, né? Vai saber, né? Não, mas e a ciência? Cara, é difícil. Realmente conciliar a Gênesis 1 com a ciência é muito difícil. Muito difícil. Muito complexo. Não, mas a ciência aprova. Tem coisas que a ciência aprova. Tem coisas que a ciência está estudando, está elaborando, está entendendo, está tentando construir teorias. Ok. Mas você acredita? Você acredita? Acredito. E a ciência? É difícil mesmo. Realmente é complexo. É difícil pra caramba. Como é que você concilia? Eu não concilio, mas eu fico batendo minha cabeça com Deus lá, brigando, reclamando e tentando fazer sentido das coisas. Como diz a Ana Júlia, né, a namorada do Daniel, e é sobre isso e está tudo bem. Sobre isso está tudo bem.
A gente fica tentando arranjar sentido para tudo. Tem coisa que não tem sentido, não tem explicação. É isso aí, é sobre isso, está tudo bem. Porque a Bíblia é o fundamento sobre coisas que você vai construir. E a gente perde a essência disso quando a gente empacota tudo. Uma das coisas mais interessantes é você pensar, por exemplo, em histórias únicas no texto bíblico, os unicórnios do texto bíblico. Você pensa, por exemplo, em Gênesis 22, quando Deus manda Abraão matar Isaac, o seu filho, o seu único filho. Quantas vezes no texto bíblico Deus mandou alguém matar o filho? Quantas vezes? É uma história única, é um unicórnio. E Abraão não tinha uma Bíblia que tinha a história dele matando Isaac para ele falar assim, talvez Deus possa pedir isso para alguém. Não tinha. E a Bíblia apresenta aquela história para fazer você pensar, opa, existem coisas que talvez Deus possa falar, que Deus possa pedir, que talvez não façam sentido, que são unicórnios. Então, quando você lê essa história, você fala assim, pode ser que existam situações unicórnias hoje, que não façam sentido para a galera. Ou seja, a Bíblia está servindo de fundamento para uma construção que vai vir. E essa construção que vai vir, quem vai fazer? É o Espírito. Porque o Espírito sopra onde quer. E do jeito que Ele quer. E Ele vai construir essas histórias. Fundamentadas na Bíblia, mas que vão para além da Bíblia. Essas situações que estão fundamentadas na Bíblia, mas vão para além da Bíblia. E apontam principalmente para quem? Para o quê? Para Jesus Cristo. Que é o centro. E essa talvez seja a coisa mais importante da Bíblia. Talvez não, é a coisa mais importante da Bíblia. A Bíblia aponta para Jesus Cristo. Aponta para a realidade de quem Ele era, de quem Ele é e de quem Ele será. E Ele é a revelação máxima de Deus. E quando Ele interpreta o texto bíblico, o que Ele faz? Vocês lembram? Ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. A gente falou sobre isso na série Os Discípulos e o Reino. Ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. O que Jesus está fazendo? Tem o texto. Esse é o texto. Vocês conhecem o texto, mas eu vou levar vocês para além do texto. Ele está fazendo isso e está ensinando para a gente qual é o caminho. E quando ele está com os discípulos de Emaús, depois da ressurreição, e a gente acredita na morte e ressurreição de Cristo Jesus, a gente acredita na encarnação miraculosa de Cristo Jesus. Mas isso a ciência não explica. Pois é sobre isso, está tudo bem. Mas quando ele está com os discípulos a caminho de Emaús, vocês lembram o que ele fala? Ele começa explicando as Escrituras, Moisés e os profetas, que as Escrituras falavam de quem? Dele. Ele é o centro das Escrituras. Ele é a base de tudo. A Bíblia aponta para ele e é isso. Mas ainda assim, existem complexidades nesse apontamento. E quando você pega os textos messiânicos e você trabalha os textos messiânicos, e você estuda os textos messiânicos, tem texto messiânico que fala que o Messias vai ser um profeta, um grande profeta. Aí tem texto que ele fala que vai ser um servo sofredor. Aí tem texto que diz que ele vai ser rei e vai reinar sobre todas as nações. Aí tem texto que diz que ele é o Cordeiro de Deus, ele vai ser sacrificado. Uma série de imagens, de metáforas, de nomenclaturas, de ideias espalhadas pelo Antigo Testamento. E Jesus vai mostrando como essas ideias todas se conectavam com ele. Mas são ideias diferentes. E tanto é que são diferentes que as pessoas na época de Jesus esperavam um Messias diferente. Elas liam o texto X e elas imaginavam Jesus vai ser assim. Elas liam o texto Y e imaginavam Jesus vai ser assado. E quando Jesus vem, ele é uma junção, uma colcha desses vários retalhos do Antigo Testamento que se juntam nele. E essas diferentes visões e diferentes imagens de Jesus vão continuar existindo, essas tensões vão continuar existindo. Porque quando João tem a visão do trono de Deus e João escreve Apocalipse, esse Messias, esse ser, ele é o leão da tribo de Judá, mas ele é o Cordeiro de Deus que foi morto. Tensionado, complexo, profundo. E se você parar para pensar, quando a gente começa a construir a comunidade, a primeira série que a gente fez qual foi? O pecado da certeza.
É um indício de um caminho antifundamentalista que a gente está trilhando. Que caminho é esse? A dúvida não é pecado. Duvidar não é pecado. Pensar não é pecado. Se perguntar não é pecado. E quanto mais você estuda o texto bíblico, sabe o que mais vai acontecer? Mais perguntas você vai ter. Mais dúvidas você vai ter. E mais certeza você vai ter que Cristo Jesus é a resposta. Porque é sobre isso que o texto bíblico fala. É disso que o texto bíblico está falando. Você vai olhar para textos em que Deus manda matar mulheres e crianças e vai falar assim, eu não entendo isso. Bem-vindo ao clube. E a gente vai numa série, talvez no ano que vem ou no outro, tentar explicar esses textos de violência da Bíblia, que são difíceis. E a gente vê outros textos e fala assim, isso eu não entendo isso daqui. Bem-vindo ao clube, também não entendo. É isso aí, está tudo bem. Estude. Pertencer à comunidade é entender que o seu estudo é importante, o seu. A sua leitura. A sua busca, inspirada pelo Espírito através da oração. E principalmente como Paulo concluiu várias de suas cartas, inclusive aquelas de Coríntios. Paulo fala assim, não julguem. Não julga. Mas fulano pensa isso e isso da Bíblia eu acho um absurdo. Meu amigo, não julga. Mas fulano pensa aquilo, eu também não concordo. Não sei o que. Ela assim, cara, não julga. Não julga. Vai de boa. Você não sabe se o Espírito está falando com ele ou não. Até um dos rabinos na época de Jesus, o pessoal, não, o cristianismo, ele falou assim, cara, se for de Deus, se não for de Deus, então não vamos julgar, vamos esperar. Espera. Não é você que vai separar joio de trigo. Então vai de boa. Essa construção antifundamentalista passa por isso. Não julgue. Não julgue o coleguinha que fala, sei lá, xerebecantas. Não julgue. Não julgue o coleguinha que faz XYZ. Não julga. Você não sabe se é espírito agindo ou não. Mas não julga. Vai de boa. Como diz no Rio, vai no sapatinho. Vai tranquilo. Vai no espírito. Porque a marca de uma comunidade cristã não é a doutrina certa, a doutrina correta, o entendimento correto, a teologia correta. A marca é o amor. E Cristo fala isso constantemente. Que a nossa vida seja construída em cima da única rocha. Jesus fala, a rocha é Ele. A rocha não é a Bíblia, a rocha não é a igreja, a rocha não é o pastor, a rocha não é a doutrina, a rocha é Cristo. Então construa a sua religião, construa a sua vida, construa o que você quiser em cima dele. Ele é a base, ele é a construção, ele é tudo. Ele é tudo em todos, o tempo todo. E amém por isso. Eterno nosso Pai e nosso Rei, Senhor, nos ajude muitas vezes na nossa arrogância de acharmos que temos todas as respostas. Nos ajude, Senhor, nessa construção de uma comunidade que tem um único fundamento, que é Cristo Jesus. E que Ele, Senhor, em nós e através de nós, faça com que o nosso amor cresça. Faça com que o nosso testemunho dele cresça também. Que o nosso estudo da Bíblia, que as nossas dúvidas, que as nossas discussões e questionamentos, que tudo isso seja unicamente para engrandecer o nome de Cristo, sempre. E que o Espírito, Senhor, continue soprando e testificando de Cristo Jesus até que Ele venha a essa terra. É o que a gente implora em nome dEle. Amém.
nações. A semente prometida, príncipe da paz, o caminho, a verdade e vida, Deus conosco, Cordeiro de Deus, meu Redentor e meu Jesus, o leão de Judá, Yeshua. Meu juiz, mediador, pão do céu, a palavra se fez carne, príncipe da paz, o caminho, a verdade e vida, Deus conosco, Cordeiro de Deus, meu Redentor e meu Jesus. O Messias esperado, príncipe da paz, o caminho, a verdade e vida, Deus conosco, Cordeiro de Deus, meu Redentor e meu Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Um abraço e até sábado que vem.